pessoal, tudo bem? Me chamo Marcos Henrique, tenho 14 anos e nesse vídeo nós vamos ver uma introdução ao JavaScript, que é uma linguagem de programação muito importante e que é muito utilizada no front-end, back-end e mobile, e que já tem vários vídeos aqui no canal mostrando as suas aplicações no React, React Native, Node, entre outras tecnologias. E nesse vídeo eu quero dar para você a iniciação, para você saber o que você está fazendo nos projetos em Node, já que ele é a base. Vamos fazer um projeto bem legal e entender como ele funciona. Então bora lá? Olá pessoal, então vamos agora aprender um pouquinho do JavaScript. Antes disso, eu quero falar para vocês sobre os métodos de estudo, como é que você vai parar para estudar o JavaScript. O JavaScript, para quem não conhece, ele é uma linguagem de programação. Para quem está começando, pode ser a sua linguagem base, a linguagem que você vai aprender para chegar ao próximo nível, vai começar a estudar outras coisas. Então eu falo para você, veja esse vídeo, vamos fazer aqui um painel de controle de gasto usando HTML, CSS e JavaScript, mas pega esse vídeo e pratique, faça na sua máquina, porque é só assim que você vai conseguir realmente aprender, certo? Eu te indico como eu aprendi JavaScript. Muita gente me pergunta, Marcos, como você aprendeu JavaScript? Eu aprendi JavaScript começando por cursos online, só que no YouTube, fazendo o curso do Gustavo Guanabara de JavaScript, vendo mais pessoas falando sobre JavaScript. Isso me deu uma base. Só que pelo fato de eu ter começado pelo Arduino, muitas coisas elas eram semelhantes. Então eu não tive tanta dificuldade em aprender, certo? Mas aprender uma linguagem de programação, nós temos que lembrar que a função do programador é resolver problemas. Ele resolve problemas através da programação. Então, se você, por acaso, não souber de alguma coisa na linguagem, quiser fazer alguma coisa, você pode buscar na internet o que você tiver necessidade. É claro que é importante, sim, você começar a aprender essa tecnologia e saber o básico para conseguir usá-la de verdade. E é essa base que eu vou dar aqui para vocês. Mas, se você por acaso ficar com alguma dúvida, pode olhar na documentação, tem a documentação de JavaScript do MDN, tem o W3 Schools, e tem também o Stack Overflow, entre outras comunidades, comunidades do Discord, para você tirar dúvidas. Você não precisa ficar com vergonha, porque todos nós estamos em um processo de aprendizado. No aprendizado é normal ter dúvidas e precisar de ajuda. Então, não tire só essa aula, não tire só esse vídeo para aprender JavaScript, procure praticar também. Então bora lá, vamos fazer aqui o nosso primeiro projetinho com JavaScript. Eu vou abrir o meu terminal aqui aberto. E a gente vai, primeiro, antes de fazer o projeto de gastos, nós vamos entender um pouquinho de como é que funciona o JavaScript. Você vai precisar ter na sua máquina o Visual Studio Code, por enquanto, o Google Chrome, que vai ser para a gente fazer os testes lá na web, e também o Node.js. Deixa eu rodar Node -version. Eu tenho aqui o Node.js instalado. Eu uso essa versão porque foi a que deu mais certo para mim, assim, pra questão de desenvolvimento. Mas se você quiser pegar a LTS lá no site do Node.js, você pode, sem problemas. Vou aqui abrir o Google Chrome pra gente ver o que a gente vai fazer hoje, Vamos ver aqui. E eu vou mostrar pra vocês também como é que vocês baixam o Node.js, o site do Node.js.org, certo? Estou abrindo aqui o Google Chrome para mostrar pra vocês. Está aqui inicializando. Beleza? Então pronto, o Google Chrome aqui abrindo. E eu vou aqui esperar ele terminar de abrir para mostrar para vocês aqui o meu Notion, que eu uso muito o Notion para fazer as anotações dos meus projetos. Ele é muito legal mesmo. Então tá aqui abrindo. Você pode fazer várias coisas nele. É realmente muito divertido. Então beleza, aqui eu fiz esse tudo list aqui, iniciando com o JavaScript. Então nesse vídeo nós vamos entender na prática esse tal de JavaScript. Como eu falei, é uma linguagem de programação e ele é a base para o Node, para o React, para o React Native, porque eu já fiz vídeo de todo aqui no canal, mas vocês precisam entender essa base. Então beleza, a gente vai falar sobre várias coisas aqui, vai ser um projeto bem divertido que a gente vai desenvolver. Beleza? Então vamos aqui, vou voltar para o meu Visual Studio Code, está aqui aberto. E nós vamos criar um arquivo para fazer testes. Vamos chamar esse arquivo de script.js. Essa extensão
.js, extensão .js, a gente vai colocar que é para o nosso VS Code, até o próprio Chrome e um Node, saber que isso aqui se trata de um arquivo que vai ter o código JavaScript. E esse ponto aqui a gente chama de extensão. Então, JavaScript, a gente tem várias coisas importantes e que existem em outras tecnologias, certo? Que toda tecnologia tem que ter. São as variáveis que vão armazenar dados. Então, elas vão armazenar dados. Vamos ter operações matemáticas. Vamos ter loops. E vamos ter condições. Além de funções que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, vamos lá. Vamos fazer um código aqui simples para mostrar como isso acontece. Nós temos vários tipos de definições de variáveis, né, que são um local onde a gente vai armazenar valores dentro. Então, se por exemplo eu vim aqui e der o console.log hello world. Esse console.log ele vai mostrar aqui. Então, se eu pegar aqui no Node, então eu vou dar um Node no script.js, ele vai rodar esse arquivo. Se eu der isso, ele vai mostrar aqui hello world. Então, então isso aqui é para mostrar uma mensagem no terminal, certo? No Chrome também tem a gente coloca Ctrl Shift e ele vai mostrar lá também um console.log. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então eu vou copiar aqui vários hello worlds e vou mostrar isso tudo aqui na tela. Vai encher meu terminal. Então aqui tenho vários hello worlds. Eu copiei aqui. Agora vamos lá. Eita, eu esqueci, era para botar hello world 2. Então como é que a gente vai fazer? Do jeito que tá aqui, para colocar o hello world 2, a gente teria que ir e botar hello world 2 em cada um. Isso vai dar muito trabalho. Então o que a gente pode fazer para melhorar esse código? Vou dar um Ctrl Z aqui em tudo. A gente pode criar uma variável, que eu utilizo o var. Pode ser usar o var, o let ou um const. O var e o let, eles têm praticamente a mesma função. Depois eu falo mais um pouco disso. Mas eles têm praticamente a mesma função. Só que o let ele é mais atualizado, assim, se for comparar com o var. O var era o inicial. E o const, ele tem uma diferença comparando com esses dois, certo? O const, ele é uma constante. Ele nunca vai mudar. Então, se eu botar aqui const hello, vai ser igual a hello world. E eu chegar aqui, vou tirar isso aqui. E eu chegar aqui e dizer que hello vai ser igual a 2. E eu dar um console.log no hello. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui deu um erro. Por quê? Ele está dizendo que isso aqui é uma constante. A gente não vai poder modificar a constante. A gente vai atribuir um valor para ela. Então, se eu tirar isso aqui, o código vai rodar normalmente. Então, se eu voltar aqui, deixa eu tirar aqui e vou rodar o código novamente. Ele vai mostrar o meu hello world sem mostrar nada de errado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou deixar constante porque eu não quero que esse valor mude. E eu quero mostrar aqui 5 console logs. Eu venho aqui e jogo 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou mostrar 5 console logs. Deixa eu rodar aqui o script. 5 hello world. Então isso está certo. Só que aí, se eu quiser menos console log, ou se eu tiver um valor padrão, se eu quiser modificar um valor, a quantidade de console logs que ele vai mostrar, essa função aqui, esse console log com várias vezes, passado várias vezes, ele vai ser inútil. Ou vai dar muito trabalho para a gente implementar esse mecanismo dessa forma. E é por isso que existem os loops. A gente vai precisar colocar um console log para fazer ele repetir. Então tem dois tipos de loops utilizados na programação. No JavaScript, que são os principais. O for e o while. Os dois significam enquanto. Então, enquanto uma condição acontecer, esse for e esse while vão executar. Só que a diferença é, se eu colocar aqui, por exemplo, let ou var, você pode escolher, não pode ser const, let i, que vai ser um índice, e enquanto i for menor que 4, vamos botar que vai ter que dar 4 console logs, vai começar com 0, então vamos dizer que ele vai começar com valor 0. E enquanto essa função aqui, essa validação
for verdadeira, que isso é uma condição, eu vou mostrar para vocês como fazer uma condição. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai somar esse valor. Então, se eu der aqui, nesse caso, o console.log no hello, vou tirar esse while aqui e mostrar esse valor na tela, ele vai dar aqui exatos 1, 2, 3, 4 hello worlds. Isso utilizando apenas um console log. Por que isso está acontecendo? Porque aqui nós temos o for. Enquanto o índice for igual a 0, quer dizer, o var índice vai ser igual a 0, então ele vai começar do 0. E esse índice, enquanto ele for menor que 4, ele vai somar. E quando ele somar, ele vai vir aqui, entrar nessa função e vai dar um console.log hello. Mesma coisa do while. Então, vou mostrar aqui o while. Só que no caso do while, vai ser diferente. Por quê? Ele, aqui dentro, você só vai colocar uma condição. Dentro do corpo dele, dentro dessa parte aqui, é que você vai somar o valor. Então, por exemplo, aqui eu posso criar uma let aqui dentro, por exemplo. Essa let índice, ela vai ser criada fora. Então, let índice vai ser igual a 0. Aí eu venho aqui. E, enquanto i for menor que 4, aí aqui dentro do código eu vou dar o console.log hello. Só que aí, se eu rodar esse código, que eu não vou rodar, logo para não mostrar, não travar aqui o meu terminal, ele vai mostrar hello infinitamente. Por quê? Porque ele não está somando esse valor, ele sempre vai ser igual a 0. Então ele sempre vai ser menor que 4. Então para que a gente faça esse while funcionar, a gente vai ter que dar um i mais. Ou seja, um i vai ser mais igual a 1. Você está se perguntando o que é esse mais? Mesma coisa que eu dizer que i vai ser igual a i mais 1. Eu vou estar somando com 1 duas vezes, certo? E esse ponto e vírgula aqui, ele pode ser colocado ou não. É de sua preferência. No JavaScript a gente não tem a obrigação de colocar ponto e vírgula. Eu gosto porque eu estou acostumado com linguagem de programação que já tem ponto e vírgula. Mas você pode colocar ponto e vírgula se quiser. E rodando o comando, nós temos aqui os 4 hello worlds, como a gente fez naquele for. Beleza? Agora, vamos criar aqui uma condição para ver se dentro desse hello tem a palavra hello world. Então bora lá. Se. Então aqui o comando if, ele vai validar. Se tal condição for verdadeira, ele executa algo. Só que diferente do while, diferente do for, ele não vai repetir essa função até que a situação seja falsa, né, no caso. No for, a gente repete a situação enquanto é verdadeira, e quando ela se torna falsa, inclusive no while, né, quando a condição que a gente colocou, ela não é mais verdadeira, ele para de executar. Só que no if, ele vai validar isso aqui uma vez, quer dizer, é verdade? Pronto, ele executa e sai do if. Aí depois, se a gente rodar esse comando de novo, ele vai, executa uma vez e faz o if. Então, se eu botar aqui, hello, é igual, então aqui no JavaScript, a gente tem alguns operadores. O que são esses operadores? Lembra que a gente colocou aqui menor, ele valida se é menor que alguma coisa. Se a gente colocar se é maior, ele valida se é maior que alguma coisa. Se a gente colocar menor igual, ele valida se ele é menor igual a alguma coisa, certo? Isso é bem simples. E no JavaScript, a gente pode validar se aquela coisa, ela é igual a outra. Como é que a gente faz isso? Se o hello for igual, então a gente coloca 3 iguais para saber se aquela coisa, ela é do mesmo tipo. No caso aqui, a gente tem um tipo de texto, tá vendo, ó? Entre aspas. Ele verifica se é de texto ou se aquela coisa ele verifica se é de texto e se é igual. São duas operações juntas. Se a gente colocar só igual, ele vai verificar só o valor. Então, se aqui, por exemplo, eu tiver um 0, se 0 for igual a 0, ele vai dar um console log true, que significa verdadeiro. Então, console log true. Então, se eu rodar aqui, ele vai dar um true. Por que ele deu true? Se isso aqui é texto, isso aqui é um número.
Por que ele deu true? Porque a gente só tá validando se ele tem o mesmo valor. E no JavaScript ele consegue validar strings, que são textos. Então vamos lá. Tipos, tem os numéricos, tem as strings, que são textos, e além disso você tem os tipos true ou false. True ou false é verdadeiro ou falso. Eles só podem ser esses dois valores. Então esse tipo é conhecido como boolean, que só recebe o valor true ou false. Agora, se eu colocar é igual a 0, ele não vai colocar nada, pelo fato de que a gente não fez nenhuma condição que se não for. Então, se a gente então como é que faz uma condição se não for? Else, que significa se não, console.log false. E agora, rodando esse código aqui no meu Node, ele vai mostrar false. Então, aqui no JavaScript, recapitulando, a gente tem loops, que são representados pelo for e pelo while. Nós temos condições, que são representadas pelo if e pelo else, né, se alguma condição não for verdadeira, se alguma condição for verdadeira. E nós temos tipos de variáveis, que podemos atribuir, né, valores a variáveis usando o const, o let e o var. E nós também temos 3 tipos principais de variáveis, que são strings, textos, números e booleanas, true ou false. Então, sabendo disso, sabendo dessa base, vamos construir nosso projeto para entender um pouco mais, que eu já estou cansado de teoria. Vamos agora para a prática. Então, bora lá. Eu vou pegar aqui, vou salvar esse script. E vou criar uma nova pasta. Não, vou criar uma nova pasta não, vou criar um novo arquivo. Index.html. Nós vamos criar aqui um design bem simples, uma estrutura bem simples, que é o HTML, né, que a gente vai construir o front-end da nossa aplicação. E nós vamos também criar um novo arquivo, que vai ser o arquivo que vai definir um estilo para o nosso projeto. Então a gente vai estilizar ele, certo? A gente vai colocar nele o estilo para o nosso projeto. Então aqui vamos criar a estrutura do nosso HTML. No VS Code a gente tem uma extensão bem legal, né, que é do próprio VS Code, que a gente faz HTML 2.5 e ele vai criar toda a estrutura, certo? Aqui a gente vai ter definido que ele é do tipo HTML. O que a gente vai ter, vamos trocar aqui, que é para pt-br, que no caso ele está programado aqui para inglês, né? Então aqui a gente vai ter HTML lang 2.pt-br para dizer que a linguagem é para direcionar o Google. É para dizer que a linguagem que a gente está usando vai ser linguagem português. Linguagem português. E aqui a gente vai dizer que o tipo dos caracteres, então se a gente tirasse isso aqui, colocando um acento, ele vai bugar o negócio todo. Por quê? A gente tem que definir para ele que o tipo que a gente vai estar utilizando é do nosso padrão brasileiro, o TF8. E aqui, essa tag a gente pode tirar, que não vai ser muito útil. E aqui a gente vai definir um título que vai aparecer lá em cima do nosso documento. Então eu vou definir aqui controle de gastos. Controle de gastos. Esse vai ser o projeto que a gente vai fazer. Vai ser um projeto de controle dos gastos. Então vamos criar agora uma div, que é uma divisão, certo? Então a gente cria uma div. E essa div aqui, ela vai ter uma classe chamada painel. Você não precisa se preocupar com isso, com essa parte da estrutura do HTML, que a gente vai priorizar aqui a questão do JavaScript. Isso aqui vai ser só uma forma visual da gente desenvolver, certo? Então vamos lá, a gente tem a classe painel aqui. Essa classe painel vai ter um parágrafo, né, que é um parágrafo mesmo, e a gente vai definir um nome aqui, vai definir o nome Saulo. E a gente vai ter um título desse tamanho aqui, que é H3, que não é um tamanho muito grande, e a gente vai definir aqui para ele, vamos definir aqui uma classe que vai ser valor, certo? Uma classe que vai ser valor aqui, beleza? Então nós temos aqui essa classe que vai ser valor, tudo certo. E a gente pode atribuir agora um valor simples para ele, para começar, né? Vai começar com o valor 0. Então vamos ver isso aqui montado, né? Para ver como é que tá o nosso projeto. Eu tenho uma extensão chamada Live Server, certo? Se você quiser instalar, essa extensão se chama Live Server. Você vem aqui, Live Server, e ele vai criar
você instala ele vai criar uma espécie de servidor para você desenvolver, que atualiza automaticamente. Então, depois que você instalar essa extensão Live Server, você vem com o botão direito Open with Live Server. E ele vai criar esse servidor rodando na porta 555500. E aqui a gente vai ter o nosso saldo e os R$0. Só que aqui a gente não tem nada estilizado, né? Não tem nada, não tá bonito isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vem no Style aqui. Então aqui ele tá avisando que está inicializado. E eu vou copiar um código de CSS. Beleza? Para não ter que colocar esse código do início. Aí a gente vai ter aqui o corpo, né? Que a gente chama de body. Aqui no read, a gente coloca tudo que a gente vai ter para informar para o navegador, né, para informar para o navegador, para a pessoa que tá já vendo o código por dentro, algumas propriedades, que são as meta tags. Então, se a gente quiser puxar o nosso CSS, vai ser link, é a propriedade, coloca hello style sheet em um href ponto style.css. E aqui a gente vai chamar a nossa tag de estilização. Então, se eu salvar, vamos ver se apareceu alguma coisa aqui. Não apareceu. Viu que foi? Faltando alguma propriedade aqui no CSS. Então eu vou olhar, que é uma coisa que eu me esqueço muito, essa tag de CSS. Então faltou o type, que a gente vai definir um tipo para esse CSS. Vai ser text/CSS. Então, salvando aqui, salvando nosso CSS também, a gente já vai ter a estilização aqui. Mas eu acho que você quer entender o que está acontecendo aqui, né? Aqui a gente tem nosso corpo, que é onde, o que vai, tudo que tiver aqui dentro dessa tag body, aqui abrindo e fechando, a gente vai ter o que vai ser mostrado na tela. Então, aqui no style a gente vai ter uma margem 0, que é para tirar o que é padrão do navegador. Vamos ter a cor de fundo aqui, que você pode mudar o que quiser, pode estilizar do jeito que você quiser. Vamos definir que o corpo vai ter exatamente 100% de altura e 100% de largura. E vai ter um display flex. Mas eu não vou explicar tudo isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode ir lá no meu GitHub, que eu vou deixar esse código comentado para vocês, para que vocês entendam melhor. Beleza? Se você quer ver um pouco mais desse CSS também, eu vou fazer um artigo lá no meu blog Robotic Desafios. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa acessar e aprender um pouco mais de CSS. Beleza? Então, feito isso, agora nós vamos chamar primeiro, vamos criar também os nossos formulários, né? Vou criar aqui um formulário que é para a gente adicionar os valores. Então eu vou tirar esse negocinho aqui por enquanto. Beleza. Aqui nós temos uma divisão que eu fiz, que vai chamar forms, em que ela vai englobar todos os nossos formulários. E aqui vai ter outra divisão que vai ser o primeiro formulário, que vai ser onde a gente vai adicionar a despesa. Ele vai ser do tipo numérico, ou seja, a pessoa só vai poder colocar números. Ele vai ter aqui um nomezinho que vai aparecer que vai ser adicionar despesas. Assim como esse aqui vai ser um ganho, e a pessoa vai adicionar a receita, um ganho que ela teve. O que a gente quer fazer é que isso aqui que a gente colocar seja salvo em um lugar que não seja perdido, e que a gente mostre no lugar desse 0 aqui, que ele seja modificável a cada vez que a gente fizer. Então, se eu voltar aqui, a gente vai ter essa estrutura. Adicionamos uma despesa, adicionando, e adicionamos uma receita, adicionamos. Então aqui eu vou tirar esse valor. Tá vendo que a gente pode utilizar aqui, que é o campo de número. Aí você pode adicionar aqui. E esse valor aqui do saldo, ele vai ser modificado de acordo com o valor que a gente adicionar no campo de despesa. Então bora lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro vamos chamar o nosso arquivo JavaScript, para que ele possa atuar em alguma coisa, né? Então vamos criar. Eu gosto de colocar essa tag footer aqui. O footer ele é utilizado, né, uma tag de estrutura, em que a gente vai colocar aquele rodapézinho que tem no sites, certo? Só que eu gosto de colocar aqui porque ele vai ser uma das últimas coisas a ser renderizada no código. Eu acho interessante ele ser renderizado depois que a parte visual seja renderizada. Então eu gosto de utilizar isso. Então vamos lá, você pode adicionar lá em cima onde você quiser, beleza? ./script.js. Então a gente está chamando nosso arquivo JavaScript. Mas nada aqui vai mudar, porque no arquivo JavaScript a gente não fez nada ainda. Então vamos fazer uma coisa lá no arquivo JavaScript, né? O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de uma função que vai buscar o saldo, algo que vai buscar o saldo, algo que vai atualizar o saldo. Beleza? A gente vai ter duas funções principais: buscar o saldo que está salvo
e atualizar esse saldo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos criar aqui um código para fazer isso funcionar. Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente pode criar uma variável chamada valor saldo. E essa variável valor saldo vai começar com o valor 0. E a gente vai criar aqui uma função. Eu não mostrei lá naquele código, mas aqui a gente vai criar uma função. O que é uma função? A função é uma forma da gente abstrair parte do nosso código. Por exemplo, a gente vai ter, né, nessa função de buscar saldo, a gente vai fazer somente buscar o saldo e alterar o valor desse saldo lá no nosso projetinho, no nosso cadastro de saldos aqui, beleza? Então vai ser essa função que a gente vai ter dessa buscar saldo. Só que se a gente deixar ela aqui executando, primeiro que a gente não vai ter como chamar ela lá no JavaScript, vai ser muito complicado, beleza? E também porque vai ficar desorganizado, a gente vai ter a mistura das coisas. Toda vez que o JavaScript for atualizado, ele vai dar o update, vai dar o get, então vai ficar muito desorganizado. Então a função a gente vai organizar e separar as partes dos códigos, até para a gente depois conseguir debugar. Essa estratégia de separar, de abstrair essas partes, é chamada função DC, ou dividir para conquistar. Eu fiz um artigo lá no meu blog em que eu falei sobre ela. A função dela é a gente dividir o código em partes e quando acontecer um erro, a gente saber para onde a gente vai e com que essa parte não afete as outras. Então eu vou mostrar para vocês. Para criar a função, a gente pode criar uma function. Então vamos criar a função get saldo. Você pode usar em português, eu estou usando get saldo, então estou usando português e inglês. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente já tem um valor aqui começando com 0. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso valor. Lembra que a gente criou lá uma tag, um H3, que é esse H3 aqui, ó. Ele está começando com 0, né? Só que a gente precisa logo quando iniciar o programa, a gente botar o valor que está sendo recuperado, né? O valor que está começando com o valor que está começando. Então o que a gente pode fazer? A gente vai dizer que var valor ou var texto vai ser igual a document.carrySelector. Esse document.carrySelector, qual é a função dele? Ele vai lá no nosso código, busca algo que esteja nesse nome. Então eu vou botar aqui H3, que é o que a gente vai buscar lá, que é esse aqui, esse H3, que é o único que tem no nosso código. Ele vai lá e vai buscar o H3 que existe. Como a gente só tem aqui um H3, a gente pode buscar direto pelo H3. Ele vai lá, peraí, tem um H3. O que você quer saber do H3? A gente quer pegar dele, não quer pegar nada dele. A gente quer mudar o texto que tem lá. Então, dentro desse carrySelector, aqui a gente tem uma propriedade chamada value, ou chamada inner HTML. O que é esse inner HTML? Com esse inner HTML, a gente vai poder mudar o valor que está lá no nosso H3. Vamos mudar isso que está aqui, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar uma técnica chamada template string. Para que o código fique mais organizado, ao invés de a gente fazer rs mais valor saldo para fazer isso funcionar, que vai dar certo, no caso vai dar certo. Se eu botar aqui get saldo, que a gente vai executar essa função, esse valor vai ser 0. Se eu mudar aqui o valor do saldo para 2, por exemplo, o valor aqui vai ser 2. Tá certo? Tá. Tá organizado? Não. No JavaScript, em qualquer linguagem de programação, você vai chegar ao resultado com uma lógica diferente. Tá correto? Tá. Se você chegar ao seu resultado corretamente, seguindo o que a questão pede, você vai estar sendo correto. Mas, para que o código das pessoas que estão desenvolvendo não fique um diferente do outro, se cria padrões de escrita para padrões de desenvolvimento. Então, é com essa ideia de padrões que a gente cria, né, esses padrões para que as pessoas sigam. E o JavaScript, que é um padrão, que é chamado de template string. Então a gente vai colocar aqui o nosso rs
E depois do RS, a gente vai botar outro sinal de cifrão e vai abrir aqui as chaves. E aqui dentro a gente vai colocar o nosso valor saldo. Colocando aqui valor saldo. E vai funcionar do mesmo jeito. Funcionou? Ficou igual ao outro? Ficou. Mas agora a gente está seguindo o padrão, que é chamado de template string. Você pode fazer o que você quiser aqui. Pode colocar texto, né? Você pode... É como se fosse a possibilidade de a gente tirar, deixar ao invés de um texto estático, um texto modificável, um texto variável. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos validar se esse valor aqui ele está negativo ou se ele está positivo. Se esse texto estiver negativo, ou seja, se a pessoa tiver com uma despesa, o saldo negativo, a gente vai definir uma cor vermelha para ela. Se o texto estiver positivo, ou seja, não tiver com o sinal de menos do lado esquerdo, a gente vai colocar a cor dele como verde, ou seja, o saldo da pessoa está positivo. Então vamos lá. Se aquela estrutura lá condicional que eu falei, se o nosso valor saldo ponto. Agora nós vamos entrar na parte das funções que o JavaScript já traz para nós. Para a gente validar se estaria com negativo, fazendo nós mesmos a nossa própria função, ia demorar muito para a gente fazer essa função e o código ia ficar muito extenso. E é por isso que o JavaScript ele traz uma função para nós chamada index. Deixa eu puxar aqui. Ponto. Index of. E essa função ponto index of, ela vai procurar por alguma coisa. Então, valor saldo ponto index of. Se tiver um sinal de menos, sinal de negativo, ele vai ser diferente de menos 1. Então, quando ele não acha essa propriedade, ele vai dizer que o valor dela é menos 1. Se ele achar a propriedade, ele vai dizer que é outro valor. E aí, se não for, a gente vai executar outra coisa. Então, se eu botar aqui valor saldo, então bora lá. Só que para isso, a gente vai definir que o valor, vai ter que definir que o valor saldo é do tipo texto. Se não, como é que ele vai validar um número? Não tem como validar um número. Então como é que a gente vai fazer para dizer, olha, esse valor aqui ele é uma string, certo? Você pode validar ele. Então você vai colocar parse, na verdade é string, no caso a gente tem como fazer. Vai colocar string e vai abrir como uma função. E a gente vai colocar o valor saldo aqui dentro. Opa, a gente vai colocar o valor saldo aqui dentro. Então eu vou puxar aqui string. Aí dentro da string a gente vai colocar o valor saldo. E o que essa string vai fazer? Ela vai transformar o nosso valor saldo em um tipo texto. Aí fazendo isso, a gente vai ter acesso a essa propriedade index of. E ela vai buscar exatamente pelo negativo que a gente quer. E aí, feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Texto, que é aquela que a gente buscou lá, ponto style, ponto color, que a gente vai fazer o que? A gente vai no texto, vai buscar a propriedade de estilização que ele tem, vai buscar a propriedade cor, propriedade color, e vai mudar ela. Então vai ser igual a, e aqui a gente coloca a cor, vamos colocar vermelho. Já se isso aqui não acontecer, a gente vem no se não e joga aqui que o valor vai ser verde. Então indo lá, como o valor aqui tá 2, ele definiu que o nosso saldo é positivo e que ele vai ser 2. Bem legal, né? Então, beleza. Aqui a gente já tem, a gente já busca o valor, já muda o valor lá, já dá um get no saldo, já muda a cor para saber se, para definir a coloração desse projeto, definir a coloração do nosso texto. Eu vou botar aqui para 0, beleza? Começar com 0. E agora a gente vai fazer uma função que vai atualizar esse saldo. Vou chamar aqui uma function, outra função, chamada update saldo. E nessa update saldo, a gente vai precisar saber qual é o tipo, se o tipo ele é para diminuir ou se o tipo é para adicionar. Então como é que a gente vai buscar esse tipo aqui? Vamos colocar um update saldo passando um parâmetro chamado type. Então quando a gente for chamar essa função aqui, update saldo, aqui dentro a gente vai passar alguma coisa.
Então, toda vez que a gente colocar um parâmetro, quando a gente for chamar, a gente coloca aqui, entre essas aspas, o valor que a gente vai adicionar. Se quiser colocar mais de um valor, por exemplo, se aqui pedir mais um valor, tanto aqui como aqui a gente coloca uma vírgula, e aqui coloca o nome do parâmetro, e aqui coloca o valor do parâmetro. É assim que funciona. Então, beleza, a gente já criou uma função e ela vai receber o tipo. Como é que a gente vai validar agora esse tipo? Se, vamos lá, se type for igual, eu quero saber se ele é do mesmo tipo, diminuir. Então a pessoa vai passar se ela quer diminuir ou se ela quer adicionar. Eu vou colocar aqui um else if, que significa se não, se. Então aqui a gente vai ter a possibilidade de unir os dois. E aqui a gente coloca uma condição. Isso aqui é só para ter certeza de que se a pessoa colocar outro nome, outra coisa, ele não vai adicionar, certo? É a forma da gente ter a certeza de que se a pessoa colocar outra coisa, ele não vai fazer nada. Beleza? Então, pronto, a gente tem o diminuir e tem o adicionar. O que a gente vai fazer? A gente vai ter agora que pegar lá aquela função, valor saldo, e no caso de diminuir, a gente vai diminuir o valor que ele tem. Mas primeiro a gente tem que pegar qual valor ele vai diminuir. Então vamos lá, var valor. Essa variável, o valor que eu estou definindo aqui, ela vai fazer o que? Ela vai lá, usando aquele document.carrySelector, e vem aqui na despesa, no caso, quando for diminuir. Então ela vem aqui, vai buscar o valor que está nesse input de texto, de número, e vai buscar o valor que está nela, beleza? Então vamos lá, var saldo vai ser igual a document.carrySelector, de novo, ele vai selecionar alguma coisa, e eu pedi para ele selecionar lá o nosso hashtag, que eu defini ele como um ID. Então quando é o ID é hashtag, quando eu definir uma classe é ponto. Então hashtag despesa, então deixa eu voltar aqui, hashtag despesa, e vai buscar lá o valor dele, vai buscar o value. Então ele vai document.carrySelector hashtag despesa.value. E a gente vai ter que fazer agora uma validação para saber se esse valor for nada. Se a pessoa passar um valor nulo, a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Senão ele vai dar um erro. Primeiro eu vou mostrar esse erro acontecendo na tela para vocês verem o que é que acontece. Então bora lá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai dizer que valor, que na verdade o nosso valor saldo vai ser igual a parseInt. A gente vai ter que fornecer. Então quando a gente quer ter certeza de que aquele valor que está sendo fornecido, ele vai ser um número, a gente vai dizer que a gente vai passar o parseInt. Porque esse valor aqui, essa var valor, ela vai vir como texto. Porque o JavaScript vai passar para a gente como um texto. Então a gente precisa transformar ele em número. Então aqui eu vou passar, vai ser igual a valor saldo. Então vamos transformar valor saldo. E vamos diminuir de novo com parseInt do nosso valor. E aí, né, ele vai diminuir o valor. Beleza? E depois disso, a gente pode dar um get saldo para ele atualizar lá, né, o valor que está sendo mostrado. Senão ele não vai atualizar. Beleza? E como é que a gente já está fazendo isso? Não tem por que a gente criar dentro do próprio código, dentro de uma função, o que faz na outra. A gente pode reaproveitar o código, que é um dos objetivos de utilizar uma função. Aqui não vai fazer nada e vamos testar isso aqui. Mas Marcos, como é que a gente vai saber que o botão foi pressionado para chamar essa função? Vamos lá. Temos no HTML uma função chamada onClick, que é quando o botão for clicado, ela faz alguma coisa. O que nós vamos fazer? Vamos chamar a nossa função update saldo. Vamos passar aqui diminuir. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar, quando o botão for clicado, ele vai chamar essa função e vai dizer, olha, você vai diminuir, que é o que a gente pediu lá. Então se eu voltar aqui e eu definir, por exemplo, que a pessoa vai ter uma despesa de 20, menos 20, beleza? Então agora eu vou passar aqui um valor nulo para essa despesa, not a number. Quando ele fizer isso aqui, N, quer dizer que o valor não é um número. Not a number, não é um número, certo?
Isso dá o erro porque a gente não está passando, a gente está passando o valor nulo. Então se a gente fizer um par assim no valor nulo, nem sei o que é que vai dar. Não tem nenhum valor para ser utilizado, ele vai ser simplesmente um nulo lá saindo. Isso é muito ruim para o nosso código. A gente precisa fazer de alguma forma debugar isso. Mas para não ficar uma função muito grande, muito extensa, né, que a gente não vai fazer uma função que fique feia, fique extensa, a gente pode fazer o seguinte. No JavaScript, a gente tem uma forma de deixar o if bem reduzido. Chama função ternária. Essa função ternária, a gente faz uma validação, se e se não. Então como é que a gente faz isso? Saldo, nosso valor na verdade, se o nosso valor for igual a nada, ou, como é que a gente faz ou? Ou, então JavaScript, a gente pode colocar ou, como eu mostrei aqui, então, se isso for e isso for, ou, se isso for ou isso for, a gente pode usar o i também. Então aqui, ele só vai ser executado, se os dois forem verdadeiros. Só que no nosso caso, a gente precisa, se for um valor nulo, ou se for um valor entre chaves vazio, certo? Se for isso aqui, a gente bota uma interrogação e faz alguma coisa. Se ele for nulo, a gente vai dizer que o saldo vai ser 0. Aí ele não vai fazer nada. Se não, 2 pontos, ele vai retornar verdadeiro. Não vai fazer mais nada, beleza? Então, se o valor for nada, ou se ele for nulo, a gente vai dizer que o nosso valor vai ser igual a 0. Se não, ele vai ser verdadeiro. Então, indo lá de novo e atualizando nossa página, a gente vai adicionar agora uma despesa de 20. E a gente vai colocar agora um valor nulo. Não fez nada. Por quê? Ele passou pela nossa operação ternária e retornou 0. Definiu que o valor que ele recebeu foi 0. E aí, aqui, ele diminuiu com 0. Um valor diminuído por 0 não vai fazer diferença, vai ser igual ao valor. Beleza? Então, feito isso, a gente fez o update no nosso saldo, utilizando o diminuir. Agora, se for adicionar, simples. É basicamente copiar esse código aqui, pegar do hashtag receita, no caso, né? Hashtag ganho. Então, vou colocar hashtag ganho.value. A mesma validação que a gente vai ter aqui, beleza? Só que aqui, no lugar de menos, a gente vai colocar mais. Então, vamos executar o get saldo aqui. Vamos tirar a execução do update aqui dentro. E, se a gente fizer agora, vamos ver o que vai acontecer. Nada. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Simplesmente pelo fato da gente não ter colocado aqui um onClick. Então, se a gente não colocou um onClick dentro do botão, a gente não vai poder fazer nada mesmo. Então, vamos chamar aqui o update saldo, passando aqui adicionar. No caso, a gente botou lá, foi adicionar, exatamente. Então, feito isso, a gente vem aqui e se eu colocar para adicionar 10, ele vai adicionar 10 no saldo. Beleza? Agora, vamos fazer agora só uma coisinha, que é pelo fato de esse valor aqui ele não sair, né? Então, se a pessoa clicar várias vezes, ele vai adicionar 10 várias vezes, até que a pessoa tire. Então, vamos fazer esse trabalho para a pessoa. Vamos tirar o valor que está aí dentro. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar o nosso valor, no caso. Então, a gente vai pegar aqui. Depois que executar o get no saldo, a gente vai dizer que valor vai ser igual a nada. Então, toda vez que a gente... Depois que fizer tudo, ele vai dizer que o valor vai ser nada. Então, se eu vier aqui, botar na despesa 10. Beleza? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que foi. Valor vai ser igual a valor. Vamos ver aqui. Beleza, vassalo.value. Pronto. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai buscar aqui e vai fazer, né, isso aqui de novo. Vamos selecionar sem a variável para que a gente execute e diga logo que o valor vai ser 0. Então aqui na despesa e aqui no ganho. Beleza? Então aqui vamos colocar no ganho para ver se vai estar tudo certo. Então aqui, valor 20, ele tirou o nosso valor da despesa. Então para a pessoa não ter que colocar 10, ela adiciona de novo e fica. Beleza? Agora vamos fazer aqui um update
bem rápido. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês salvam esses valores na memória, num local storage, que é uma memória que vai ter no seu navegador que vai armazenar esses valores. E eu quero propor um desafio aqui para você nesse vídeo. Você vai pegar toda essa base de conteúdo aqui que eu mostrei, vai dar uma organizada, separar mais funções, vai pegar esse string valor.indexOf menor que 1, vai colocar em uma outra função e vai chamar ela aqui dentro para organizar o código. Então você vai fazer isso aqui, ó. Vou até mostrar. Vai criar uma function valida cor. String, então aqui eu vou receber o valor só tá ali em cima, e eu vou chamar aqui o validar cor. Então toda vez que ele fizer isso, ele vai lá e valida a cor. Você vai criar uma função que vai fazer isso, então ele vai receber aqui também o texto. Então ele vai aqui, vai receber o texto. Eles vão passar aqui o texto para ele, certo? E aqui ele vai fazer essa parte da cor. Então ele separou um pouco mais nosso código. Então você vai separar essa parte do código, beleza? Vai separar esse código gigante aqui, vai separar em funções, usando a técnica DC, e vai salvar no local storage, que é numa memória que o nosso Google Chrome ele separa para a gente salvar dados. Então você vai fazer o seguinte para salvar. Para você pegar o valor, você vai fazer o seguinte: var valor saldo, vou tirar daqui, e eu vou fazer o seguinte: var saldo vai ser igual a get, a local storage ponto get item. No local storage você pega um valor dessa forma, você informa qual variável que você vai colocar. E para setar um valor, você vai dar local storage ponto set item, vai passar o nome que tem que ser igual lá de cima e vai adicionar o valor para ele, que no caso é 2. Então é assim que você busca um valor lá do local storage, e é aqui que você seta o valor lá do local storage. Então vamos ver aqui rapidão como é que isso funciona. Eu vou definir aqui que o nosso valor saldo, para não bugar o negócio, o valor saldo vai ser igual a 0. E você vai fazer com que o valor que está sendo mostrado aqui, ele nunca seja perdido. Então quando a pessoa iniciar, por mais que ela dê um refresh na página, o valor vai ser mantido guardado aqui, utilizando esse local storage. Então vai ficar esse meu desafio. Você pode ver aqui dentro desse local storage, você vem no Ctrl Shift I, vem em Application e vai ver aqui local storage e vem no servidorzinho, e você vai ter aqui o valor do saldo, ó, salvo na memória. Então se eu atualizar a página, o valor continua aqui salvo no local storage. Então esse vai ser o meu desafio. Você vai salvar esse valor na memória do nosso Google Chrome e vai fazer com que ela não se perca utilizando toda essa base. É um desafio bem simples. Coloca no GitHub, bota lá nos comentários também o que você achou desse vídeo, e até a próxima. Lembrando que tem muito conteúdo lá no meu Instagram, no meu blog do Robotic Desafios, que você pode utilizar para responder esse desafio. Beleza? Se precisar, vai na documentação e pratica mais, faz alguma coisa um pouco mais diferenciada usando esse vídeo para aprender realmente o JavaScript. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouco de JavaScript, e se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, certo? E comentar o que você achou desse vídeo. Até mais!